Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo de matemática para o nono ano. Eu sou o professor Jonatas e nessa aula nós vamos conversar sobre várias propriedades da circunferência. Então preste atenção, fica ligado e vem comigo. Muito bem, pessoal, então vamos começar a nossa aula conversando sobre circunferência. Mas e aí, me fala, você sabe o que é uma circunferência? Muitos alunos fazem confusão entre círculo e circunferência. Olha só, galera, circunferência é só o contorno, tá? É só esse traço que a gente chama de circunferência. Já o círculo é a união de todos os pontos internos a essa circunferência. Tudo bem? Para a gente começar a estudar circunferência, nós precisamos conhecer alguns elementos, tá? Que formam aqui, que fazem parte da circunferência. Então, coloquei esta figura que está lá no seu livro didático, tá? Dá uma olhada, confere a página aí, para a gente identificar esses segmentos. Olha só, esse O aqui, pessoal, esse pontinho O, é o centro da circunferência, tudo bem? E o primeiro elemento, talvez seja o mais importante aqui de todos, que a gente vai aprender aqui e conhecer na circunferência, é o raio. Raio da circunferência. O raio de uma circunferência é a distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto desse contorno, tá? Então, quando eu ligo o centro O até qualquer parte da circunferência, eu estou desenhando um raio. Qual desses segmentos aqui de reta representa o raio? O segmento OP, de O até P. Tá vendo que vai do centro até a ponta aqui. Então, eu vou escrever que OP é um raio. Tudo bem, galera? Raio da circunferência. Nós temos outros raios aqui desenhados. Olha, ON também é um raio, tá? O segmento ON é considerado um raio. E o segmento OM, tá? Que vai do ponto O até o ponto M, também é um raio. Lembrando que raio é a distância entre o centro da circunferência e qualquer extremidade. Agora, repare que o segmento MN, tá? MN contém dois raios, né? MO e ON. Esse segmento que contém dois raios, que é o dobro do raio, é chamado de diâmetro. Tudo bem? Diâmetro. Então vamos anotar aqui, tá? Que o MN, do M até o N, já é considerado um diâmetro. Ok? Beleza? Bom, aí nós temos outros segmentos, tá? Que vai de A até B e de C até D. Repare que esses dois segmentos, tá? Eles pertencem à circunferência, eles estão aqui com seus pontos no contorno da circunferência, mas eles não passam pelo centro da circunferência. Então eles vão ser chamados de cordas, tá? Simplesmente cordas. O segmento AB e o segmento CD são considerados cordas dessa circunferência, tá? Cordas. O diâmetro também é uma corda, né? Que vai do M até o N. É considerada a maior corda da circunferência, por isso que ele recebe o nome especial de diâmetro, tá? Não esquece que o diâmetro de uma circunferência, vou chamar de D aqui, sempre vale o dobro. 2 vezes a medida do raio, ok? Se o diâmetro for 10, é porque o raio é 5, tá? Se o raio for 4, o diâmetro é o dobro, 8, tá? Diâmetro sempre é o dobro do raio. Outra análise que nós temos que fazer aqui sobre a circunferência é a posição relativa de uma reta em relação a uma circunferência. Como é que eu posso posicionar uma reta em relação a uma circunferência? Dá uma olhada neste primeiro exemplo aqui, olha. Também está lá no seu livro didático, confere a página aqui em cima. Essa reta, tá? Essa reta S, que você está vendo no seu desenho, ela corta a circunferência em dois pontos, ponto A e ponto B. Você perceba que ela tem um segmento de reta AB, está dentro, né? Está na região interna dessa circunferência, tá? Então essa reta S vai ser chamada de reta secante. Esse nome estranho aqui, né? Reta secante. É uma reta que passa por dois pontos da circunferência, tá? Repare que a distância entre o centro O e a reta, que está marcada aqui como D no desenho, é menor do que o raio. Você lembra que o raio é a distância entre o centro e a extremidade da circunferência. Quando essa distância entre o centro e a reta for menor, né? Vamos anotar aqui, ó, a distância que é menor do que o raio, a gente considera essa reta uma reta secante.
Uma outra posição aqui relativa de reta e circunferência é essa reta T aqui, tá? Observe que ela encosta na circunferência, mas uma vezinha só, tá? Ela não tem dois pontos em comum aqui com a circunferência. Essa reta T vai ser considerada uma reta tangente. Tangente à circunferência, ok? Reta tangente. E olha só, a distância entre o centro e a reta é a mesma distância do raio. Lembrando, mais uma vez, que raio é a distância entre o centro da circunferência e a extremidade, ok? Então aqui a distância vai valer a mesma coisa que o raio. Posição relativa é chamada de reta tangente. E nós também temos uma terceira posição aqui, tudo bem? Olha só essa reta E, tá? E essa distância entre a reta e o centro. Observe que essa reta E, ela não passa na circunferência, não encosta nenhuma vez. Então, né, bem simples de entender aqui, ela vai ser considerada uma reta externa, tá? Pode falar exterior também, não tem problema. Uma reta externa à circunferência. E repare, galera, olha só, você que está prestando atenção nessa aula. Essa aqui é a medida do raio, né? Quem é maior? A distância entre o centro da circunferência e a reta ou o raio? A distância é maior que o raio. Então, a reta é externa à circunferência. Beleza? Mais uma análise importantíssima que nós precisamos fazer sobre a circunferência em relação aos ângulos formados em uma circunferência. Olha, nós vamos analisar aqui dois tipos de ângulos e as relações que nós podemos fazer entre esses ângulos, tá? Este primeiro aqui, você observa, estou pintando aqui de vermelho este ângulo, tá? E ele é formado pelos pontos A, que é um ponto que fica na circunferência, O, que você sabe que é o centro da circunferência, e B, que também está na circunferência, tá? Observe que isso aqui é um ângulo, né, um arco de ângulo da circunferência. Este ângulo aqui vai ser chamado de ângulo central, tá? Ângulo central por um motivo bem óbvio. Por quê? Porque um dos pontos do ângulo, né, o vértice do ângulo, é o centro da circunferência. Por isso que esse ângulo é chamado de ângulo central. Ok? Lembrando, né, que o ângulo total da circunferência, esse ângulo, a volta completa, a gente sempre considera como 360 graus. Então isso aqui é um arco de circunferência, é um pedaço desse 360 graus. Tá? Ângulo central sempre tem um dos pontos aqui no centro. Agora olha esse outro ângulo aqui embaixo, que foi formado pelos pontos A, B e C. A, B e C formam esse ângulo, o vértice do ângulo é o vértice C, tá? Vou pintar aqui, vou escolher uma outra cor, vou pintar aqui de azul, tudo bem? Olha esse ângulo azul aqui, tá? Este ângulo não tem nenhum dos pontos passando pelo centro, tá? Tem o ponto A, o ponto B e o ponto C que estão na circunferência. Este ângulo aqui vai ser chamado de ângulo inscrito, ok? Ângulo inscrito. E nessa circunferência aqui de baixo, eu vou desenhar um outro ângulo inscrito já para a gente começar a analisar as propriedades. Observe este ângulo que o professor desenhou aqui, tá? Vou pintar este ângulo de verde. Olha só, este ângulo verde aqui, beleza? Tá? Ele também é inscrito, né? Repare que ele não passa pelo centro. O ângulo formado pelos pontos A, D e B. Mas e aí? Será que ele tem... Ó, ele também é inscrito. Será que ele tem alguma relação com o ângulo azul? Bom, esses dois ângulos, o ângulo C aqui formado no vértice C e o ângulo D formado aqui pelo vértice D, os dois têm dois pontos em comum, tá? Tanto o ângulo C quanto o ângulo D começaram aqui no A e terminaram aqui no B, ok? Quando isso acontecer numa circunferência, nós vamos falar que o ângulo C vale a mesma medida do ângulo D. Esses dois ângulos são iguais porque eles têm dois pontos em comum, o ponto A e o ponto B. Quer dizer que se esse C for um ângulo de 40 graus, esse D também é um ângulo de 40 graus. Agora nós chegamos aqui nessa relação que é muito importante que você entenda, tá? Observe este desenho, tá? Se você tem prestado atenção aí na aula, você sabe que este ângulo vermelho é considerado um ângulo central, tudo bem? Agora aqui para representar o valor dele eu vou usar uma letra grega, chamar aqui de alfa, tá?
tá? E este ângulo verde, você sabe, é um ângulo inscrito, tá? Ele não passa pelo centro, mas eles têm os 3 pontos A, V e B sob a circunferência. Já o vermelho é central, porque um dos pontos, o ponto O, é o centro da circunferência. Este ângulo verde aqui, vou chamar de outra letra grega, beta, tá? Então aqui nós temos, na mesma circunferência, um ângulo central e um ângulo inscrito. Existe uma relação entre a medida desses ângulos? Sim, existe. Eu quero que você me escute bem aí. Sempre que, na mesma circunferência, nós tivermos um ângulo central e um ângulo inscrito com 2 pontos em comum, observe, gente, que o ponto A e o ponto B fazem parte tanto do ângulo central, vermelho, quanto do ângulo inscrito, verde. Quando esses dois ângulos tiverem 2 pontos em comum, nós vamos dizer que o ângulo central é o dobro. É 2 vezes o ângulo inscrito. Vou falar mais uma vez para você entender aqui comigo. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Quer dizer que a medida de alfa aqui, galera, vale 2 vezes a medida de beta. Tá? Também poderia escrever, claro, que o beta é a metade do ângulo alfa. Tá? Eu sei que você quer um exemplo com número. Então, olha só, se este ângulo alfa aqui valer, por exemplo, 100 graus, o beta tem que valer 50 graus. Metade dos 100 graus, ok? Lembrando, mais uma vez, o central é o dobro do inscrito quando eles tiverem, claro, né, 2 pontinhos em comum aqui, beleza? E nós vamos fechar essa aula com análise dos segmentos de reta formados aqui na região interna e externa de uma circunferência. Este primeiro, nós temos aqui 2 cordas, tá? Corda AB, corda CD, tá? Não necessariamente aqui, nenhum deles é raio, diâmetro, tá? Não está indicando o centro dessa circunferência, então não posso chamar de raio nem diâmetro. Bom, observe que essas 2 cordas, AB e CD, elas se encontram, elas se cruzam, né? São segmentos de reta concorrentes neste ponto P. E aqui nós formamos, olha, 4 segmentos de reta. AP, tá? Que é essa medida A até o P. Também formamos aqui o segmento BP, tá? Que vai do B até o P. E o outro, C até o P, D até o P, ok? Então nós temos 4 segmentos de reta. E a propriedade que eu quero passar aqui para vocês é que o produto dos segmentos formados aqui na corda AB é igual ao produto dos segmentos formados pela corda CD. Então nós podemos escrever assim, gente, olha, que AP, do A até o P, vezes do B até o P, o segmento BP, este produto tem que dar exatamente o mesmo resultado que o produto entre CP vezes DP, ok? Eu não estou dizendo que esses segmentos aqui são iguais, têm a mesma medida, não é isso, tá, pessoal? Mas que o produto entre eles tem que ser igual, tá? Vamos deixar aqui, ó, este cara vezes este carinha aqui tem que ser o mesmo resultado deste cara aqui vezes este carinha aqui, beleza? Outra relação aqui entre cordas, tá? Uma corda aqui AB e uma corda CD. Mas observe que o ponto de intersecção deles, o ponto de encontro dessas 2 cordas, não está na região interna da circunferência, está na região externa. Então o ponto P agora está aqui fora, beleza? Como é que vai ficar a relação aqui entre eles? Olha só, muito cuidado aqui com este cálculo. Nós vamos formar aqui segmentos de reta. PB, que vai do P até o B, e o outro segmento que nós vamos usar a conta não é AB. É o segmento PA, que vai do P até o A, que seria tudo isso aqui, galera, olha, do P até o A, tá? Então nós vamos falar que esse produto que vai do P até o B vezes P até o A, mais uma vez, não é do A até o B, é do P até o A, tem que ser o mesmo produto aqui com a corda de baixo. Como é que ficaria na corda de baixo? P vezes D, né? P, D, vezes DC negativo. Não. P até C. Toda esta medida, galera. P vezes PC.
ok? E o último exemplo aqui, tá? Olha só, você sabe, prestou atenção nesse vídeo, que este segmento do P até o T é um segmento tangente à circunferência. Por que tangente? Ele não atravessa a circunferência, ele simplesmente passa aqui e encosta num ponto. Então nós temos aqui o segmento que vai de P até T, e aqui nós temos PB, você sabe, né, de P até B, e o PA, que é do P, vou desenhar mais uma vez aqui, que vai do P até o A, todo esse segmento. Como é que vai ficar a nossa relação matemática aqui entre essas cordas? Que o segmento PT elevado ao quadrado, tá? PT ao quadrado é igual a PB vezes PA. Ok? Não vai confundir e colocar A vezes B aqui, tá? P, o segmento PT ou TP, tanto faz como é que você vai escrever, ao quadrado é igual a PB vezes PA. Fechado? Para encerrar essa aula, esse vídeo, vou deixar aqui essa atividade com vocês, que está lá na página 32, número 2 do seu livro didático, e também esse número 1 que está lá na página 34 do volume 2. Lembrando que todas essas atividades também estarão aqui, olha, na descrição deste vídeo. E chegamos ao fim de mais uma aula, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido aí as relações na circunferência. Se gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo com a resolução dessas atividades. Um abraço para todo mundo!